Então, quando eu entendi isso, as coisas realmente começaram a acontecer, tá? Então, se você já estuda sobre inteligência emocional, parabéns. Se você não estuda, busque estudar, tá? Vai fazer diferença na vida de vocês. Vou compartilhar aqui os quadros para a gente entrar na nossa aula de hoje. Eu vou fazer um resumo bem rápido, tá? Do que a gente viu. Vou já voltar aqui. Ó, essa aula da gente é a aula número 10, tá? Então teria mais duas aulas depois dessa. Mas o que que a gente viu até aqui, tá? Aula um, a gente viu a importância do foco, da constância de novas habilidades. Nós criamos os 10 objetivos. Então, esses objetivos eles servem para o ano inteiro. A mentoria de planejamento ela é para o ano. Então, eu pergunto para vocês como que está esses objetivos de vocês, como que está o andamento deles, continua os mesmos 10, você mudou algum, tirou, acrescentou. Então é sempre importante a gente estar olhando para esses objetivos, para aquele plano lá do início do ano, do início da mentoria e seguir com eles, tá? A área que a gente estudou foi a área da inteligência, a parte racional do processo. Na aula 2 a gente estudou as 12 áreas da prosperidade, fizemos uma visão geral das 12 áreas, falamos sobre o servir, que seria a área da semana, e definir as metas para cada objetivo. Então, um objetivo você destrincha ali em 3, 4 metas de curto, médio e longo prazo, e essas metas são as ações que você vai buscar fazer ao longo do dia para que o seu objetivo ele seja alcançado. Eu tenho um objetivo e não ter metas, e nessas metas eu não ter ações, não serve de nada ter um objetivo, tá? Aula 3, revisão das duas anteriores e descobrir as três principais linguagens do amor do cônjuge. A área da prosperidade foi a conjugal. Aula 4, a gente reavaliou o trajeto, foi onde a gente viu que dos 10 objetivos iniciais ainda fazia sentido os 10, ou, não, vamos tirar esse e vamos incluir outro. É reavaliar o seu percurso. O tempo todo a gente reavalia o percurso. Será que eu estou agora em maio, dia 18 de maio, será que as minhas ações elas estão me levando para perto dos objetivos ou não? Será que faz sentido eu continuar com esses objetivos ou mudar? Ou será que eu estou perdido e não estou fazendo nada do que eu planejei nas aulas anteriores? Então, o tempo todo a gente faz essa reavaliação, tá? Sobre a definição de objetivos, é o SMART, então precisa ser específico, mensurável, atingível, realizável e temporal. Então você precisa pegar esses 5 tópicos, ou esses 5 pontos sobre uma meta, sobre um objetivo, fazer com que o seu objetivo ele esteja enquadrado no máximo, no mínimo em 3 ou 4 tópicos desses, tá? Tem que ser específico, mensurável, atingível, realizável e temporal. A área da prosperidade que a gente estudou foi a de filhos, tá? Aula 5, a gente viu sobre os 5 passos que você precisaria fazer nos próximos 3 meses. A pergunta que eu provoco sempre é: eu criei os objetivos, coloquei no papel e deixei de lado. Não adianta nada se a gente fizer isso. Então a gente precisa ter as metas, as ações e entender o que diariamente eu preciso fazer para que as metas sejam alcançadas e os objetivos realizados, tá? Aula 6. Da mesma forma que a gente precisa fazer alguma coisa, a gente também precisa deixar de fazer. Então, deixar de fazer alguma coisa, deixar de assistir alguma coisa, deixar de se relacionar com certas pessoas.
tem que deixar para trás aquilo que atrapalha. Então, o que precisa ser deixado para trás para você continuar avançando? O que que eu, você, a gente precisa abrir mão para a gente continuar avançando? Aula 7, a gente fez uma sessão de perguntas e respostas. Então, literalmente, nessa aula, só veio a Elaine também, eu acho que a gente não gravou isso. Eu não sei se o Arthur participou dessa, mas eu acho que foi só a Elaine. Então, lá, literalmente, foi uma aula para a gente tirar dúvidas, fazer esclarecimentos e tudo mais, tá? É, Aula 8, crescer em patrimônio e garantir um futuro mais próspero. Aqui a gente viu sobre a área material. Material, literalmente, a parte de bens. Ah, mas não é importante ter patrimônio. Depende. Patrimônio, ele garante um futuro. Hoje, graças a Deus, o patrimônio que a gente tem gera renda passiva para a gente e nos dá um futuro mais tranquilo. Se eu voltar, deu errado em São Paulo, vou voltar para Pernambuco com minha família. Graças a Deus, a gente tem onde morar sem pagar aluguel. A renda que eu tenho hoje, se eu for para um lugar que tem um custo de vida mais barato, eu consigo viver sem trabalhar. Então, o patrimônio, quando ele é gerado com inteligência, ele garante um futuro mais próspero, tá? Então, a área da prosperidade que a gente estudou na aula 8 foi a aula material, tá? A mensagem dessa aula, que está aqui no finalzinho do card, é o seguinte: embora acumular bens não deve ser o nosso foco, ter patrimônio pode nos garantir um futuro mais tranquilo. Ou seja, a minha cabeça ela não está em acumular. Não pode estar em acumular. Ah, vou comprar isso, comprar aquilo. Não pode. Mas quando eu faço planejado com inteligência financeira, lá na frente eu tenho um futuro, eu colho frutos desse planejamento em patrimônio, tá? Aula 9, só teve a Elaine aqui. A gente falou sobre a área espiritual. Foi uma aula muito boa. Desculpa, gente, tá ruim. E aí, o que a gente estudou nessa aula é que duas coisas, tá? O crescimento espiritual ele se revela de duas formas. Uma é na parte horizontal, de mim para as pessoas. Então, o amor, ele é a forma de revelar o crescimento espiritual horizontal, a forma que eu me relaciono com as pessoas, a forma que eu me coloco, a empatia que eu me coloco no lugar das pessoas, o amor de Deus que habita em mim, revelado para outras pessoas. E o pilar 2 é o vertical, a forma como eu me relaciono com Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e a minha fidelidade para com Ele. E aí um ponto interessante, Elaine, que eu lembrei depois que eu não falei para você, é que o amor, a horizontal, ele é aparente, ele se revela. Eu consigo ver, as pessoas conseguem perceber. A vertical não. A vertical ela é no oculto. É quando eu estou sozinho com Deus que se revela a minha fidelidade para com Ele. Tem muita gente que, quando está no meio de pessoas, demonstra uma certa religiosidade, amor para com Deus, mas quando está no oculto é totalmente diferente. Então, com Deus, a fidelidade ela se revela quando eu estou sozinho, no meu oculto, no meu momento individual. E o amor no horizontal, quando eu estou com outras pessoas, tá? E aí o livro que a gente pode ler, e isso aqui está disponível para vocês, os prints, vocês podem fazer o cronograma de vocês, é Provérbios, porque fala muito de sabedoria, de relacionamento, de fidelidade e a sequência de primeiro, segundo e terceiro a João, as epístolas. Por que eu coloquei os três? Não sei se vocês sabem, mas o apóstolo João, ele é conhecido como o apóstolo do amor, tá? Se você ler a Bíblia, esses três livros, numa linguagem de hoje, você vai perceber. Peraí, gente. Você vai perceber que ele fala muito de amor, tá? Então, primeiro, segundo e terceiro a João. Dúvida, gente? Perguntas? Anota aí as perguntas.
Vou abrir para vocês perguntarem agora. Só um minutinho. Gente, desculpa, tá? Mas vamos em frente. Perguntas? Dúvidas? Não, Não, sem eu queria dúvidas. só. Você deu uma. Desculpa, ô, Eliane. Elaine, né? Desculpa. Eu não tenho pergunta, não, mas eu queria fazer só uma observação. Pode fazer. Eu achei assim, sabe, Wellington, até agora nas aulas, eu acho que essa parte aí espiritual, pelo menos foi a parte que eu acho que eu mais cresci, né? E eu acho que ela é tão fundamental, assim, tão fundamental está sendo para eu crescer no resto, sabe? Porque quando a gente está assim, claro que o emocional, né, acho que anda lado a lado com o espiritual, mas a gente ligado ao espiritual, a gente consegue pensar com calma na parte material, se relacionar melhor com os filhos, com o cônjuge, e com a tranquilidade a gente consegue até executar com mais calma todas as metas, sabe? E era uma das minhas metas, quando começou o treinamento, era crescer mais no espiritual. E assim, quando eu paro e penso assim, de começo do ano para cá, eu vejo que eu cresci bastante nisso. Estou bem feliz com relação a isso. Que bom. Isso é muito bom. O espiritual, gente, ele não pode ser, quando eu estou na igreja, eu estou com minha área espiritual a mil. Não pode. Eu estava até comentando com a Viviane esses dias, acho que foi hoje, ontem, eu acho. E muita gente, quando chega perto de mim, eu acabo escutando indiretas, isso no trabalho, enfim, como se fosse assim, o Wellington não tem uma área espiritual viva, acesa. O Wellington, ele não vive Deus no dia a dia, na empresa, nos negócios. A Val, ela se relaciona mais comigo, eu não sei se você já teve essa percepção, Val, alguma coisa nesse sentido a meu respeito. Mas é algo que, de forma indireta, as pessoas me falam e pensam sobre mim. Mas o que eu estava conversando com a Viviane? Concordo. Oi? Concordo. Aí, tá vendo? Não parece. Mas aí, eu estava conversando com a Viviane exatamente isso, amor. Eu vivo Deus constantemente, sabe? A forma como eu respeito as pessoas, a forma como eu me relaciono com elas, a forma como eu trato elas, aquilo que eu faço quando ninguém está vendo na vertical fidelidade, no oculto, isso é o meu viver com Deus. Às vezes eu estou na igreja, eu fico muito mais tímido do que quando eu estou no dia a dia. Por quê? Porque eu entendi que a vida espiritual de um cristão, ele não é quando eu estou na igreja, quando o louvor está ministrando lá para a gente entrar no momento ali de êxtase. Não é sobre isso. Entende? E, de verdade, o que você falou, Elaine, faz muito sentido. Quando a nossa vida espiritual ela está mais próxima de Deus, no dia a dia, tudo flui melhor. Ainda que esteja um caos, gente. Ainda que esteja um caos. O que acontece? Eu tô passando. E aí a gente já está na aula de hoje, tá? Emocional e espiritual, eles casam muito.
nas últimas 2 semanas, eu tenho passado um turbilhão de caos na minha vida. Eu comentei até com a Elaine na aula passada, e a Val já sabe, porque a Val é nossa contadora, eu acabei saindo da sociedade do Hub, está nos processos, a Val está fazendo o processo de alteração contratual, e isso, para mim, gente, gerou uma frustração tão grande. Eu acho que fazia muitos anos que eu não sentia essa frustração. Por quê? Porque foi um projeto que eu sonhei, eu idealizei, eu coloquei a minha energia, meu tempo e meu dinheiro para dar certo. Eu envolvi pessoas, eu fiz pessoas acreditarem no meu sonho. Assim, foi uma construção absurda que eu fiz para de uma hora para outra eu meio que precisar abrir mão disso. Então, a mente ela vai nos sabotando, sabe? A senoide emocional vai jogando a gente para baixo. Só que às vezes parece que esse para baixo não tem um limite. Você passa do limite que sempre acontece e parece que não tem um limite. E você vai se afundando nas suas emoções, nos seus pensamentos, na frustração da vida. Aí começa a acarretar uma série de problemas que parece que, poxa, eu sou a pessoa mais azarada do mundo. E isso é o que está acontecendo comigo. Ainda está em fase muita coisa que eu preciso resolver que aconteceu nos últimos dias, semanas. E aí, quando a Elaine falou da parte espiritual, a importância de você também ter um mentor espiritual na sua vida. Ter psicólogo, ter alguém espiritual para te orientar, profissional e por aí vai. Então, semana passada eu estava extremamente arrasado, um caco, literalmente. E aí eu fui conversar com amigos meus que são pastores, pessoas que eu confio, e que eu poderia abrir essa situação para eles. E conversamos, oramos, e eu saí com uma paz absurda daquela conversa que não poderia ter sido diferente se não for Deus, tá? E estou com essa paz até hoje. Literalmente cortei os laços no meu coração do projeto que eu idealizei e vida que segue. Acalmei os meus pensamentos, tirei a frustração da minha vida, porque eu estive conversando com pessoas na área espiritual. Ou seja, a minha vida emocional nesse momento ela foi resolvida porque a área espiritual ela chegou e me ajudou. Sofia está trazendo água para mim. Que bom. Então, essas duas áreas, gente, principalmente essas duas áreas, por isso que elas estão lado a lado, espiritual e emocional. Na escala da prosperidade, elas também estão lado a lado, tá? A inteligência, que pode ser primeiro espiritual, emocional e inteligência física. Então, nunca se esqueçam disso. A vida ela vai nos derrubar, vai nos colocar para cima. Vai ter momentos que a parte emocional, se ela não for forte, a gente faz besteira, a gente briga, que a vontade, em alguns momentos que deu, literalmente com sócios, foi de, sabe, falar um monte de coisa, mas quando você entende que a sua vida emocional, ela precisa estar no seu controle, você respira e diz, não vale a pena isso. Eu vou só me desgastar, vou me destruir mais ainda se eu entrar nesse jogo. Então, opa, chegou, deixa eu abrir aqui, gente. Que legal, linda. Oi? Dá oi para as tias. Vem cá. Olha. Eita, dá oi. Gente, tudo Oi, bem com você? Sofia. Oi, Boa noite, beijo. boa noite. Tchau, meu. Obrigado, viu? Te amo. Bom descanso. Vai subir agora? Tá, vou avisar a mamãe que você tá aqui, tá? Tá, já avisei. Então, gente, assim, aí
você tem filhos, você tem esposa, você tem teu trabalho, tem clientes, tem um monte de coisas que, dependendo da crise emocional que você esteja passando, a própria emoção ela não resolve. A própria inteligência emocional não resolve. Então você tem que entrar com a parte espiritual, principalmente nós que somos cristãos. O mundo, quando chega nessas horas, é onde o caos acontece. As brigas, o desentendimento, pais que tiram vida, as suas vidas, a vida dos filhos, divórcios que acontecem, enfim, porque falta algo, falta o espiritual, tá? Mas é isso, o importante é que resolveu e a gente segue a nossa jornada em frente. Duas frases que eu coloquei aqui, elas. Tudo que eu passo, gente, para vocês nessa mentoria, eu já falei, é o que eu vivo, é o que eu já passei na maioria das vezes, é o que eu passo hoje. Então, grandes realizações começam com pequenas atitudes. Isso é uma decisão. E a outra, que é essa aqui, você pode escolher o que você planta, não o que você colhe. Então, o que que eu estou plantando? O que é que você está plantando? Injustiças, elas acontecem o tempo todo. A vida, eu costumo dizer para minha filha, a vida ela não é justa. Então, o que é que eu estou fazendo para que a minha vida ela tenha um sentido, para que a minha vida ela tenha uma direção e que eu chegue naquele objetivo que eu tracei para minha vida. E aí a gente entra, não sei se vocês já ouviram a expressão, acho que é lá já que eu já falei sobre isso, da atitude mental positiva. Ah, é o famoso positivismo que as pessoas falam? É, só que é um positivismo com uma base técnica, com uma base acadêmica, certo? Quem fala muito sobre atitude mental positiva? Napoleão Hill, aqui do Brasil, fala muito. É o psicólogo muito famoso, psiquiatra, não sei. Augusto Cury, Augusto tá? Cury. Augusto Cury, exatamente. Então, o que é o teu atitude mental positiva? É, por exemplo, na situação que eu estou passando, onde eu tive perdas financeiras em três situações no último mês, tá? Perdas financeiras que, para a maioria das pessoas, já desestabiliza. Na área profissional, tive perda de empresa, na área afetiva, graças a Deus, nada, mas diversas áreas aconteceu uma série de coisas. Como que nessas horas eu olho para essas situações e eu digo, ah, não, tudo isso coopera para o meu bem? Ah, não, tudo que está acontecendo é porque tem uma causa maior lá na frente? É difícil eu falar e acreditar nisso se eu não entender que a atitude mental positiva ela é um aliado nesses momentos. Ah, tem gente que qualquer coisa que acontece começa a falar mal de si mesmo, começa a criticar a vida, começa a reclamar e a atitude mental negativa ela vai piorar a situação. Por coisas pequenas a pessoa ela se prejudica com a atitude mental negativa. Então a atitude mental positiva ela sempre vai te ajudar. Acho que não. A atitude mental positiva ela vai te ajudar. Então é isso que eu faço todos os dias. Eu acordo imaginando o seguinte: amanhã o meu dia vai ser melhor do que hoje. Hoje o meu dia vai ser melhor do que ontem. E assim em diante. Ah, essas situações é fase. Eu vou dar o meu melhor, eu vou resolver todas elas. Mas eu sei que é fase. E eu vou passar. Assim como eu já passei por outras situações na minha vida. Assim como você passou em outras situações na sua vida. A atitude mental positiva, ela vai te permitir você continuar em frente. Reavaliando o trajeto que a gente já viu. Aí você para. Poxa, eu tinha, nas minhas metas desse ano, algumas coisas eram para o Hub Connect. E não acontece, não vai acontecer mais. Tudo bem, eu vou lá, eu tiro isso do meu quadro dos sonhos, eu apago isso do meu quadro dos sonhos e eu coloco uma outra coisa, um outro objetivo. Mas eu vou continuar em frente, eu só não posso parar ou desistir por causa disso. E aí a gente fala de constância. Qual é o mais importante? É eu estar rápido
ou eu ser constante? A gente já sabe. É melhor ter constância. Então, a fase que eu estou agora é uma fase de recomeço. Vou recomeçar alguns projetos, mas é mais importante nessa fase agora eu ser constante, continuar constante. Porque tá uma coisa que eu não faço na minha vida é parar, tá uma coisa que eu não faço na minha vida é retroceder, tá uma coisa que eu não faço na minha vida é olhar para trás. Eu sempre vou olhar para frente, eu sempre vou estar em movimento e eu sempre vou estar avançando, sempre. Ainda que seja aquela passada ali quase parando, mas eu nunca vou retroceder. Eu nunca vou olhar o que eu perdi, eu nunca vou olhar o investimento financeiro que eu fiz, a energia que eu... Nunca. Sinto alguns remorsos. Sim, porque, por exemplo, nesse caso agora do Hub, quando a gente pegou em novembro, foi quando a Maria nasceu. A Viviane quase morreu na cirurgia do parto. E durante esse tempo, a minha energia estava no Hub. Eu estava trabalhando 3 horas, 4 horas da manhã. Então, sim, isso eu me arrependo. Porque me faz ver que a minha família ela nunca pode estar em segundo lugar. Nunca. Porque projetos passam, empresa passa, amigos passam, mas a família não passa. Então, eu olho para trás, eu também aprendo com os meus erros. Mas eu sigo em frente. O passado só serve para isso, para eu aprender e seguir em frente, certo? Então a constância ela é mais importante do que a velocidade. E aí eu tenho um ritmo. Eu gosto muito de correr, praticamente é o que eu mais faço em relação à saúde. Mas por quê? Quando eu começo a correr, a minha mente ela começa a trabalhar de uma forma diferente. E aí eu fico vendo na pista de Cooper, tem pessoas que estão caminhando, tem pessoas que estão correndo devagar, pessoas que estão caminhando rápido, pessoas que estão correndo, parece um foguete. Quem está caminhando está errado em relação a quem está correndo? Não. Ela só está na fase da vida dela que ela precisa caminhar. Quem está correndo mais rápido do que eu, a 5 km por hora, 4 ponto alguma coisa quilômetros por hora, ela está errada? Ela está forçando muito? Não. Ela só está na fase dela, da vida dela, que é diferente da minha. Então, nós temos fases diferentes. As pessoas elas precisam entender que, por sermos pessoas, a vida é diferente para todo mundo. Eu não posso querer encaixar uma caixinha de fulano na minha vida. Ou o contrário. Então, o ritmo, quem vai dizer é você. O ritmo da sua vida, quem vai dizer é você. Estou rápido, estou devagar, estou acelerado. Qual o ritmo que eu entrei agora na minha vida? Já vinha fazendo isso em algumas áreas e agora na parte profissional. Desacelerar. Então eu estou desacelerando na minha vida profissional. Estou voltando ou voltei a focar na minha família, nas minhas filhas, na minha esposa, na minha casa. E eu estou feliz com isso, estou satisfeito. Eu não sei, filha. Procure aí, por favor, tá? Então é fase, é ritmo. Então esse é o meu ritmo agora. Aí as pessoas ligam, tu tá no escritório hoje? Tá? Não tô. Vai estar com ele no escritório. Quando tiver, me liga. Não vou ligar. Não quero compromisso com outras pessoas. Agora o foco não é esse. Mas são fases. Outra coisa que eu falo aqui nas aulas e quero reforçar. Falei para a Elaine isso na última aula. Tenha muito claro quais são as 12 áreas da prosperidade. Aqui você tem 10, mas bota mais 2 aqui. Imprime o papel com essas 12 áreas, coloca em algum lugar que você veja, no seu computador, no seu guarda-roupa, não importa onde. E tem ações para as 12 áreas. Porque não adianta a gente focar só em uma ou negligenciar outras. A minha vida ela vai estar feliz, ela vai estar em harmonia, em equilíbrio, se eu tiver essas 12 áreas fluindo. Em algum momento, uma vai estar em ênfase, outra vai estar mais lá embaixo, mas vai ter um momento que isso vai inverter. Mas as 12 áreas precisam estar fluindo. Saúde, filhos, conjugal, espiritual, emocional, serviço, social, material, profissional. As 12 áreas precisam, você estar olhando para elas. Porque senão o que vai acontecer, gente? Vai chegar um momento que você vai estar frustrado,
que você não vai se sentir bem consigo mesma, que nada vai estar bom, que nada vai te fazer feliz, é porque faltou harmonia na sua vida, faltou equilíbrio na sua vida. Então, às vezes, eu passo uma semana sem correr, mas a minha mente, ela não me deixa esquecer que eu preciso correr. Eu preciso olhar para a área da saúde. Às vezes eu passo um mês sem fazer nada por uma outra pessoa, mas a minha mente não me deixa esquecer que eu preciso servir alguém. Então, precisa de existir essa harmonia, precisa existir esse equilíbrio na sua vida, em todas as áreas. Certo, turma? Dúvidas? Perguntas? Vamos perguntar? Dúvidas? E aí, a direção, tá? Para onde que você está indo? Para onde que você está direcionando a sua vida, a sua energia, as suas ações? Quando eu dou os treinamentos de finanças, tem algo que eu sempre falo, que é o seguinte: dinheiro, dinheiro, ele é tempo. Tempo. Para eu conseguir esse tempo, eu preciso gastar energia. Para gastar energia, eu preciso de quê? Da minha vida. Se eu não tenho vida, eu não tenho energia. Se eu não tenho energia, eu não tenho tempo. Se eu não tenho tempo, eu não trabalho, não ganho dinheiro. Então, como que está a sua vida? Para onde que você está indo? Certo? Tenha uma direção clara na sua vida. Dê sentido para a sua vida. Dê sentido para o que você faz, dê sentido para os seus objetivos, dê sentido para o seu trabalho, dê sentido para a sua vida, literalmente. Para, respira, desacelera às vezes, é importante. E olha que está falando alguém aqui que é super acelerado em tudo que faz. Mas desacelerar é extremamente importante. Um dos livros que a gente viu aqui, na aula 2, Essencialismo, a disciplina busca por menos. Eu acho que é a disciplinada. Disciplina busca por menos. É extremamente importante. Esse barulho, bebê. É extremamente importante. Então, reavalia sempre. Reflete sobre o que você está fazendo. Como que está a sua vida emocional. Como que estão as suas emoções, os seus sentimentos. Não deixa, gente, que a amargura, tristeza, raiva, ódio, inveja, nada que seja ruim emocional entre no seu coração e fique lá. Não deixe. Isso vai adoecer, vai te tirar a paz, vai te fazer perder o sono, vai te fazer não estar bem com as pessoas e tudo isso nos afasta de Deus. Então, a inteligência emocional é para eu entender que eu tenho momentos ruins, mas independente do momento, eu preciso estar no controle das minhas emoções. Essa mocinha aqui, ó, oi, você quer o quê, mamãe? Pode usar, pode fazer. Essa mocinha aqui, qualquer um, pega esse aqui. Essa mocinha aqui às vezes briga com as amiguinhas. E aí eu chamo ela para conversar. O que é que você está sentindo? Por que que você brigou? O que é que está no seu coração? E aí a gente faz uma ressignificação para que isso não fique instaurado. Vai lá, pede perdão, pede desculpa, se reconcilia e vai em frente. Mas por que que a gente adulto não age dessa forma também? Então, fica aí o dever de casa para a gente, tá? Perguntas, dúvidas? Não. Ó, a área da prosperidade que a gente está vendo na semana vai ser emocional. O filme é o que eu mandei lá, que a gente assistiu o trailer, A Procura da Felicidade. Gente, felicidade, ela não está no dinheiro, ela não está no trabalho, não está nas pessoas. A felicidade, ela está em você. Ela não é externa. A felicidade, ela é interna. A felicidade, eu não preciso como se fosse a motivação. Eu não preciso te dar motivos para você ser feliz. Você precisa encontrar os motivos que te fazem feliz. E isso é de dentro para fora, tá? Livro.
Eu estou sugerindo dois. Um livro que ele é mais empresarial, mas muito bom, e um livro que ele é mais emocional, que também é muito bom, tá? Quais seriam? Aqui, ó. Livro 1. Você pode realizar seus próprios milagres. Não sei se vocês conhecem esse livro, de Napoleão Hill. Eu lembro que quando eu estava lendo esse livro, eu postei nos stories, né? E aí alguém religioso, um presbítero aí da igreja, ele foi e disse, eu discordo. Só Deus realiza milagres. E aí, na hora, não me veio essa passagem na cabeça, mas depois eu lembrei que Jesus disse assim, ó, que nós faríamos milagres maiores do que ele. Que nós realizaríamos, em nome dele, milagres maiores do que ele. Então, sim, nós podemos realizar nossos próprios milagres. Mas lembra, tudo que a gente faz, existe um nome que nos dá essa autoridade, que nos dá esse poder, que é o nome de Jesus. Por ele, todas as coisas são feitas, são realizadas na nossa vida. Só que esse livro, Napoleão Hill, ele foi uma pessoa que ele dedicou a vida, literalmente a vida dele, a escrever, a estudar sobre riqueza, sobre finanças, sobre dinheiro, sobre prosperidade. E o que é que ele fala nesse livro? Ele fala que as nossas decisões erradas fazem com que os milagres não aconteçam. Ele fala que as emoções, quando elas sob controle, fazem com que os milagres aconteçam. E aí vai uma série de coisas. Então, muita gente não cresce, muita gente não prospera, muita gente não é feliz, não é porque Deus não está olhando para elas, é porque elas atrapalham o processo. Entende? Então, sim, quando eu entendo que o livro, que o autor ele quer me dizer sobre eu posso realizar meus próprios milagres, a bênção de Deus que já é derramada sobre a minha vida, eu vou estar apto a receber elas. Eu não vou atrapalhar o processo. Então, recomendo você ler e-book, audiobook, seja lá o que for, o físico, mas leia esse livro, tá? E o segundo livro é Sonho Grande, da Cristiane Correia. Esse livro fala da história. Eu tenho o e-book aqui, eu vou mandar lá no grupo. Fala da história do Jorge Paulo Lema, tá? Da Ambev, e os dois sócios dele. Quando eles tinham uma casa de investimento, eles tinham uma parte financeira, eles decidiram entrar na área da cervejaria. Duas coisas totalmente diferentes, finanças e cervejaria. E aí as pessoas começaram a dizer que eles eram loucos, mas eles tinham um sonho. E esse sonho era grande e eles se tornaram um monopólio no Brasil, na América Latina, na área da cervejaria. Mas, para isso, eles precisaram sonhar e sonhar grande. É aquela famosa frase que a gente vê: sonhar grande ou pequeno não importa, tem o mesmo custo, tem a mesma energia de sonhar pequeno, a mesma energia que eu coloco para sonhar grande. Então, sonhe grande, tá? E a mensagem dessa aula de hoje, para essa semana, é a seguinte: eu, eu sou meu maior inimigo, você é seu maior inimigo, eu sou meu maior sabotador, você é seu maior sabotador. Aprenda a controlar suas emoções e tudo será possível. Quando a Bíblia diz assim, ó, tudo é possível ao que crer, é porque quando eu creio, quando eu acredito, eu elimino a barreira da autossabotagem. O que é autossabotagem? Você não pode, isso não é para você, você é feia, você é gorda, você não é inteligente. Então, quando eu creio, eu elimino a autossabotagem da minha vida. Então, a Bíblia ela é um livro de autoajuda, só que é uma ajuda do céu, a ajuda do alto, de verdade. Mas para isso eu tenho que entender sem a religiosidade. Eu tenho que ler a Bíblia com um olhar mais humano possível, trazer para a minha vida, para as minhas situações, para a forma como as coisas acontecem comigo. Então, tudo é possível ao que crer. Tudo é possível se você crer, se você acreditar. Ah, é possível me tornar uma grande terapeuta reconhecida nacionalmente? É. Lá está estudando terapia. Se ela crê,
Tudo é possível. Ela vai realizar o próprio milagre dela. E isso vai fazer com que as ações dela estejam indo nesse foco. A Valquíria pode se tornar uma contadora extremamente reconhecida no segmento dela? Pode. Se ela crê, as ações dela vão colaborar para que isso aconteça. E por aí vai. Eu posso me tornar uma pessoa extremamente conhecida na área das finanças? Posso. Se as minhas ações, se eu crer, as minhas ações elas vão colaborar, corroborar para que isso aconteça. Mas a gente tem que entender que é um processo de formiguinha, que o princípio da prosperidade ele existe para que as fases elas vão acontecendo. Eu não planto uma semente e no outro dia ela já está dando frutos. Mas para isso que eu tenho um plano, para isso que eu tenho metas, para isso que eu tenho objetivos, para isso que eu reavalio a minha trajetória para não desistir quando as coisas estiverem difíceis, para mudar o caminho um pouquinho, mas seguir em frente rumo ao meu objetivo. Mas eu tenho que eliminar a autossabotagem, que é a mim mesmo, que vai, se a gente der espaço, vai tirando a gente do foco do nosso caminho. Dúvidas, perguntas? É a hora. Val? Filme, O Segredo, a Val colocou aí. Sim, muito bom também, Val. Sim, tô aqui. É O Segredo, esse filme. Esse negócio que você tá comentando, ele tem passo a passo no filme O Segredo. E vale muito a pena assistir. O Segredo, ele foi um filme muito criticado, na verdade, o livro, né? E ali no filme, ele tem só um trecho, né? É muito resumido, mas tem um filme, O Segredo, e foi muito criticado. Só que aí, o segredo ele é o seguinte, e depois eu fui estudar e fui ver, realmente é verdade. A Bíblia, ela fala muita coisa que o segredo ele revela. Então, por exemplo, o segredo diz assim, aquilo que você deseja é possível realizar. Aquilo que você imaginar, você consegue dar vida. Só que lá na Bíblia fala assim, ó, aquilo que você deseja na sua alma, assim será. Qual a diferença, gente? Nenhuma. O que eu materializo dos meus sonhos, dos meus pensamentos, eu consigo trazer à vida. Aquilo que você deseja, aquilo que você sonha grande, acontece, certo? Mas para isso eu tenho que entender o seguinte, gente. Eu tenho que estar na direção certa, eu tenho que estar com as pessoas certas, eu tenho que estar no caminho certo. Porque senão a gente vai estar correndo em círculo, na corrida dos ratos e nada acontece. Por isso a importância de reavaliar, por isso a importância de reduzir, por isso a importância de, lembra que eu falei, a cada 3 meses eu tenho que ver quanto que eu cresci nos últimos 3 meses? A gente está em maio, em junho tem que fazer de novo. Quanto que eu cresci nos últimos 3 meses? Quanto que eu cresci nos últimos 6 meses? Não necessariamente você vai crescer nas 12 áreas. Mas às vezes você vai crescer em uma, duas, três, e nas outras não. Mas está tudo bem. No trimestre seguinte, você vai crescer em outras áreas, e assim você vai equilibrando, vai estando em harmonia na sua vida. E, gente, tem pessoas que serão milionárias, bilionárias, tem pessoas que serão extremamente bem-sucedidas profissionalmente, tem pessoas que terão famílias grandes, com muitos filhos, tem pessoas que terão muitos bens materiais. Em todas as áreas vai ter pessoas que vão se destacar. Eu posso ser uma dessas pessoas que eu não vou ter nenhum destaque, mas eu encontrei a felicidade, eu encontrei a paz, eu encontrei a realização. Então, em nada a faltar, em nada há falta na minha vida. E até onde Deus reservou para mim, eu vou chegar. O que a gente precisa fazer é, muitas vezes, tirar a parte da mente aqui que eu olho para a vida dos outros e eu desejo. Ou para a profissão dos outros, ou para onde as pessoas chegarem e conseguirem, eu quero aquilo para mim. Mas será que é isso que Deus quer para mim, para você? Se eu não sou grato pelo que eu tenho hoje, como que eu serei grato pelo que Deus vai me dar lá na frente? Então precisamos também refletir, sobre isso, certo? Anotem aí
uma tarefa para a próxima aula, que é o seguinte. Próxima aula, a gente já vai estar quase no final de maio, tá? Vai ser no dia 25. Então, a gente vai reavaliar o que a gente tem que fazer para os próximos 3 meses. E o que que eu quero fazer com vocês? E vai ser a tarefa aí da semana. A gente já fez em uma das aulas, mas só a Elaine e o Arthur acho que participaram. A gente vai fazer de novo agora. Você vai pegar as 12 áreas da prosperidade. No início, a gente atribui uma nota para elas. Quando foi na metade do curso, a gente atribuiu uma outra nota. Não foi isso, Elaine? Foi. Agora a gente vai reavaliar o nosso crescimento. Então, nós vamos atribuir uma outra nota para as 12 áreas hoje, de 1 a 10. Financeiro, quanto que você atribui para você, para a sua vida financeira hoje, de 1 a 10? 7, 6, 5, 10, não sei. Emocional, espiritual, atribui uma nota de 1 a 10 para as 12 áreas. E aí, na próxima aula, a gente vai ver essas notas e eu vou explicar para vocês uma coisa extremamente importante sobre prosperidade, tá? Não percam a próxima aula, por favor, revisem, vejam os livros, vejam os filmes, mandem perguntas, e a gente tem mais 2 aulas só. Então, próxima semana a gente vai ver ou a financeira ou a profissional. Acho que está faltando essas duas, deixa eu ver aqui. Tá faltando financeiro e profissional. Vocês querem ver qual? Deixa eu priorizar vocês que estão aqui. Financeiro ou profissional na próxima? Não sei. Financeiro. E você, Val? Pode fazer a pergunta novamente? Desculpa. Próxima aula, a gente tem 2 áreas da prosperidade para ver apenas, que faltam, que é financeiro e profissional. Qual das duas você quer que seja na próxima aula? Gostaria de profissional. Eita lá, e agora? Vamos tirar no paroímpa, Elaine. Não, mas tudo bem, financeiro. Acho que os dois agrega, né? Os dois Sim. conhecido. Gente, se É vocês... qualquer um. Eu não sei se vocês assistiram, se vocês lembram, mas as 12 áreas, elas são divididas em 3 blocos, certo? Na verdade, são 4 blocos, cada bloco com 3 áreas. Então, sempre vai ter áreas que são correlatas, elas vão estar muito próximas, muito alinhadas. Inteligência, que é a parte de conhecimento espiritual e emocional, material, profissional e financeiro, conjugal, filhos e parentes. Então, sempre vai ter essas correlações. O que eu não posso fazer que atrapalhe o nosso processo de crescimento? Por exemplo, é eu querer focar no profissional, muito no profissional, muito no conjugal e muito no social. São 3 coisas totalmente diferentes. Ou seja, eu estou dividindo muita energia e vai atrapalhar o processo. Por isso que lá na segunda aula, quando a gente viu as 12 áreas da prosperidade, eu pedi para vocês colocarem 3 áreas para cada objetivo. E no final você teve as áreas que mais se repetiam. Por quê? Porque é onde você vai focar a sua energia e não vai estar dividindo força, tá? Então, eu não sei se vocês estão fazendo isso, mas é o correto, a melhor forma de fazer, tá? Então, a gente vê. Profissional, eu vou deixar aí sem anunciar. A gente vê na próxima aula se a gente faz o profissional ou financeiro, tá? Independente de qual seja, eu tenho certeza que vai ser muito boa também. O que mais? Sem dúvidas, sem perguntas? Eu vou mandar o livro Sonho Grande, que eu tenho o e-book. Napoleão Hill, eu só tenho físicos, mas aí vocês podem pesquisar ou ver audiobook, tem audiobook desse livro. Vou mandar também o resumo da aula de hoje. E o teste para fazer durante a semana que vocês precisam fazer é de 1 a 10, qual nota vocês atribuem para as 12 áreas. De uma por uma, vai colocando a nota de que vocês acreditam que Ô, está. Wellington, essa aula não, essa nota como a gente acha que está hoje a evolução, é?
Exatamente. Como que está, na sua opinião, hoje a sua vida espiritual? Atribui a nota. Certo. De 1 a 10. Sim. Como está a sua vida emocional, conjugal, filhos, profissional, E material? é isso que a gente tem que ficar sempre fazendo, né? A cada 3 meses, né? Sempre fazendo. O que era o ideal? Eu não sei se você tem, Elaine, do início da mentoria, a segunda que a gente fez e a terceira agora. Não sei se você tem um histórico aí. Mas por que seria interessante? Porque você avalia como que está a curva de crescimento das áreas. Então, cria um caderno, um card, a cada 3 meses você atribui uma nota para cada uma dessas 12 áreas. E aí você vai vendo o que você acertou, o que você errou e você ajusta. E vai perceber que ao longo do processo, ao longo da sua jornada, essas áreas elas vão estar crescendo. Ou a tendência é que elas cresçam, né? Pode acontecer alguma coisa que alguma nota caia. Pode. Mas aí o gráfico também ali vai te mostrar. Pode não. O gráfico também vai te mostrar onde você precisa focar energia. Certo? É isso. Eu vou mandar a aula hoje como 2 pessoas. Ficou gravado. Se só tiver uma pessoa na aula, eu não vou gravar por questão que fica muito pessoal a aula. Eu preciso respeitar a pessoa, tá? Duas, se tiverem, manda pra gente lá no grupo. E é isso. Pergunta, Val. Não, tranquilo. Top. Então, gente, bom domingo amanhã, bom final de sábado, que Deus abençoe vocês. E vamos focar nos nossos objetivos. Não vamos ter distrações ou deixar que a parte emocional atrapalhe. Controle suas emoções, que o resto acaba fluindo. Fechou? Show. Valeu, Obrigada. gente. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau, boa noite.